Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje, em razão de, de uma atividade escolar do meu filho, o pequeno Henrique, que vai tratar o tema que ele vai tratar nessa atividade escolar hoje, fala da região Nordeste, ele vai abordar a região Nordeste num contexto geral. Eu achei interessante, e aí lógico, apesar dele ter apenas 6 anos, a gente trocou umas ideias e falamos um pouco sobre a nossa realidade, né? E falei logicamente com ele também a respeito do preconceito que o nordestino sofre em outras regiões do país, como exemplo do Sudeste, né? E claro, é impossível se pensar, isso na minha concepção, é impossível se pensar no Sudeste, é impossível se pensar em Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente, sem se pensar na presença do nordestino. Tá? Aí você pergunta, pô, por quê? Porque houveram tempos, tá? Houveram tempos em que houve um êxodo, podemos chamar assim, da população, principalmente masculina, do Nordeste para o Sudeste. Claro, em busca de melhores oportunidades de trabalho, né? Uma melhoria de vida. E, lógico, com o intuito de, num posterior momento, trazer, levar seus familiares para o Nordeste, ou então, diante de uma melhoria significativa de vida, voltar para a sua terra, para a sua cidade, para a sua família. Tá? Então, claro, isso fez com que houvesse uma explosão de nordestinos no Sudeste. Né? E aí por que, cara? Por que tanto preconceito com a população que eu imaginava ser tão grande de nordestino? Né? E aí eu dei uma pesquisada rápida aqui, e aí eu acabei achando dados de um estudo feito pelo IPEA, que é o Instituto Brasileiro de Geografia Não, calma. Cadê? Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e que foi divulgado em 2009. Já faz um tempo, já temos quase 10 anos aí, 10 anos. Muita coisa mudou, mas certamente não a situação econômica, né? Piorou, na verdade. Então, olha só o que é interessante. O estudo mostra que São Paulo tem 45% da população da Grande São Paulo oriundas de outros estados. 45%. Né? E eu discuti há pouco aqui sobre o que seria de São Paulo, por exemplo, se todos os imigrantes decidissem sair de São Paulo amanhã. Se transformaria numa grande metrópole fantasma, né? Na verdade. E eu não tinha conhecimento desse estudo, mas a gente observa que de fato ele tem muito sentido. Né? E interessante que a única cidade que fica atrás de São Paulo no tocante à média de população nascida fora é Brasília, tá? E uma justificativa a justificativa é que inclusive essa comparação ela acaba não sendo não deve ser considerada como um todo, levando por base que Brasília tem apenas 50 e poucos anos. Né? Então, logicamente, a população de Brasília não é de Brasília, né? Claro, vem de outras cidades. Tá? Então, eu vou só ler rapidinho aqui o que diz, tá? Parte desse estudo aqui. A população da Grande São Paulo é formada por 45,5% de imigrantes de outros estados, segundo estudos do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA, né? Divulgado nesta quinta-feira, dia 6, isso são dados de 2009, tá? Não fala sobre a cidade de origem, mas analisa apenas a inserção social dos imigrantes nacionais
e estrangeiros que vivem na região. Aqui é que está a coisa interessante, tá? Aqui é que está a coisa interessante. Deixa eu só mandar um alô aqui. Só um minutinho. Tá, peraí, galera. Tá, vamos lá. Como é composta a sociedade paulista, né? Bora lá, os imigrantes. Os baianos, que não se consideram nordestinos, mas são, né? São o principal grupo, representando 11% desse total de 45%. Tá? 11% total da população, seguindo pelos egressos de Minas Gerais, que são 8%, pernambucanos, que são 7%, e cearenses com 3% e paranaenses com 4%. Certo? Seguem nascidos em estados da região norte, que somam 9%, e do centro-oeste, 3%. Os estrangeiros alcançam apenas 1% dos 8,1 milhões pesquisados no estudo. Tá? Pesquisados no estudo. Tá ok? Então, bora lá. Peraí, só um minutinho. Bem rapidinho, tá? Só um segundo, galerinha. Tá, vamos embora. Tá, beleza. O interessante é que, por exemplo, logicamente o fato de morarem, de serem filhos da terra, o levantamento apontou a diferença entre o grau de apoio familiar entre os paulistas e moradores de outros estados, ou seja, né, entre aqueles que moram em São Paulo, claro, porque sua família está lá, e os que são de outros estados, lógico. Né? E ele aponta que após os 30 anos, 14,8% dos paulistas que moram na capital vivem com seus pais, o que lhe propicia melhores condições de estudo e, inclusive, de trabalho. Afinal de contas, eles conseguem se preparar melhor para o mercado de trabalho. Tá? Lógico, aí você pensa, você sai do Nordeste, milhas distante, chega sozinho, sem condições de se manter, vai procurar um emprego imediato, ou seja, você precisa necessariamente de algo que lhe supra as necessidades imediatamente. Você não vai ter tempo para estudar e, logicamente, assim como acontece em qualquer lugar do mundo, você irá constituir família. Tá? Então, o que é que eu observo? Observo que o preconceito para com o Nordeste parte não necessariamente dos paulistas da terra, ou seja, dos filhos verdadeiramente de São Paulo, né? Isso eu estou falando de São Paulo só, mas isso aí pode se aplicar também a outros estados. Tá? Mas aí você observa que, numa sociedade que tem 45%, num ambiente onde existe 45%, ou seja, praticamente metade da sua população formada por pessoas oriundas de outros estados, em sua maioria nordestinos, que estão lá desde todo sempre. Cara, eu não posso afirmar que o preconceito é um preconceito do paulista. Eu posso afirmar claramente que é um preconceito do próprio nordestino que lá está inserido para com sua terra natal. Porque o que acontece? O que nós levamos daqui para lá não é a realidade que nós temos aqui. Tá? Quem vai em busca de melhores condições lá são pessoas que vivem no Nordeste nos bolsões extremos de pobreza. Não são as pessoas que vivem nas áreas mais desenvolvidas, tá? Porque São Paulo também não é um paraíso. São Paulo tem um grande bolsão de desenvolvimento, mas tem suas áreas de grande carência, tá? Tem suas cidades que são subdesenvolvidas e vivem aquém da ajuda pública. Isso não poderia ser diferente, afinal de contas também é parte do Brasil, tá? Então é impossível acreditar que o preconceito sofrido pelo nordestino por parte dos moradores da região sudeste não parte também do nordestino. Afinal de contas, nós levamos essa imagem de pobreza, de ignorância, que não temos, tá? Não temos.
É interessante que quando as pessoas vêm ao Nordeste, e principalmente, claro, as capitais, porque são regiões turísticas, né? São regiões de praia, claro, são pontos preferenciais para o turismo. Quando essas pessoas saem do Sudeste, que chegam aqui e se deparam com essa realidade, que é uma realidade completamente diferente da realidade que o trabalhador nordestino leva para lá, ele se encontra num momento, em uma situação de confusão mental, porque, cara, será que esse é o Nordeste que me falaram? Esse é o Nordeste que eu vejo na TV? Não, não é, tá? Não, não é. E, poxa, nós temos, o povo nordestino, ele é muito receptivo, tá? Abre os braços para toda e qualquer pessoa que aqui chegue. Inclusive tem uma mania bem feia de tratar melhor quem vem de fora do que os próprios nordestinos, né? A gente sai daqui da Paraíba, vai ali em Pernambuco, os pernambucanos já olham de cara torta. Mas isso acontece em outros estados também. Mas, então, o que está errado, tá? Porque, psicologicamente falando, e aí eu acho que a gente não precisa ter estudos científicos que precise, ou melhor, conhecimento científico para comprovar isso. Por natureza, até de autodefesa, naturalmente nós olhamos com desconfiança para toda qualquer pessoa que seja diferente, e isso é diferente em todos os sentidos, tá? Qualquer pessoa que pense diferente de você, qualquer pessoa que tenha um comportamento diferente do seu, que vem de uma região diferente da sua, que tem uma cor de pele diferente da sua, que tem uma religião diferente da sua, claro que você, por mais que explicitamente respeite, você tem, sem dúvida nenhuma, uma visão, pô, fulaninho não é igual a mim, né? Isso é instintivo, tá? Qual que é o problema? É quando você não respeita as diferenças latentes, né? Então você, como branco, não respeita o preto porque é preto, e o preto não respeita o branco porque é branco, tá? Aí cria-se ali o clima de conflito. Porra, somos todos brasileiros, né? Preto, branco, índio, seja lá qual for sua origem. Eu, por exemplo, sou filho de mãe branca e pai negro. E sou negro. Pelo menos tenho uma pele negra. Minha irmã, por sua vez, é branca. E assim sendo, ela pode se intitular como branca. E eu também poderia até, porque afinal de contas nós temos uma realidade de autoafirmação. Nós somos aquilo que afirmamos ser. Tá? Então, por exemplo, depois de determinado tempo morando no Sudeste, voltando à questão do Sudeste, claro, voltando à questão do Nordeste, né? Porque essa questão de cor a gente pode discutir em outro momento. Voltando à questão do Nordeste para o resto do país. Depois de um determinado tempo morando numa cidade do Sudeste, eu posso me considerar como sendo um cidadão daquela cidade. Né? Assim como muitas pessoas vêm para cá e já me considero cidadão da cidade. E claro, isso é natural, afinal de contas nós estamos dentro do nosso do território nacional brasileiro, somos brasileiros aqui ou lá no Rio Grande do Sul, somos brasileiros aqui ou no extremo norte, no centro-oeste, no sudeste, somos brasileiros. Mas somos brasileiros, cada qual com suas características culturais. Tá? E eu particularmente entendo que algumas pessoas não gostem da nossa cultura. Assim como eu também não gosto da cultura de muitos outros lugares. Tá? Então, mas eu não posso simplesmente agir de maneira agressiva para com eles. Tem que respeitar isso, né? Mas isso não quer dizer que eu tenho que gostar. Então, quando nós nordestinos aprendermos a valorizar a nós mesmos, certo? Esse preconceito vem ao chão, tá? Logicamente, nunca teremos
uma isonomia de entendimento a respeito de adoração a respeito de uma determinada cultura, de um determinado povo. Mas nós vamos ter a aceitação, o respeito, melhor dizendo, por parte de outros segmentos regionais, né? Então, você nordestino, porra, leva o que a gente tem de bom, cara. Leva o que a gente tem de bom, tá? Nós temos coisas que são, assim, invejáveis do ponto de vista real para outras cidades. Falando de João Pessoa, por exemplo, nós temos uma cidade aí que tem algo em torno de 1 milhão de habitantes. Não lembro se mais se menos, mas vamos falar de 1 milhão. É uma cidade razoavelmente tranquila. Claro, como qualquer outro estado ou cidade brasileira, existe a ausência total do Estado no tocante à segurança e às demais obrigações do Estado, ou seja, nós somos deficientes da mesma forma. Mas nós temos uma sociedade que se respeita, tá? Nós temos bolsões de violência segmentadas. A violência, ela age muito com quem está inserido no contexto da violência. Para quem não está, sofre, mas de maneira mais razoável. Mas, cara, é um paraíso se você comparar uma cidade como São Paulo, pô. Tá? Cidade como São Paulo, você consegue cruzar João Pessoa inteira, que não é pequena, mas você consegue cruzar João Pessoa inteira em 20 minutos, 30 minutos no máximo, se o trânsito estiver carregado, senão você até cruza mais rápido, né? Temos um sistema de transporte público que é tão ruim quanto as outras cidades, só que nossa população é menor, os trajetos são menores, isso dá a impressão de que o sistema é melhor, mas é uma porcaria. Mas nós temos a saúde não presta, a saúde pública não presta, também não presta. A segurança é uma segurança de faz de conta, tá? Nós somos uma cidade bastante policiada, mas é bem que faz de conta. Mas mesmo que faz de conta eu até compreendo, porque o Estado brasileiro tem trabalhado muito para desmoralizar as forças policiais, e isso acaba refletindo na segurança do total, né? Culpa do Estado, da administração, não dessa administração, mas de todas as administrações que passaram. É a mesma coisa que acontece em outros estados, num grau bem menor, é claro, né? Ou seja, é uma ótima cidade para se viver, e as demais cidades do Nordeste, com exceção de Recife, que é um caos total, na minha opinião, claro, isso não é uma crítica, é apenas uma observação. Eu gosto de Pernambuco. Mas fora isso, o Nordeste é perfeito, cara. O Nordeste é perfeito para os nordestinos conscientes e para as pessoas que vêm de fora do Nordeste, tá? E nós sofremos hoje um efeito reverso do que São Paulo sofreu outrora, tá? O que é que São Paulo sofria? A invasão de nordestinos em busca de trabalho. Hoje nós sofremos uma invasão de pessoas vindas do Sudeste em busca de tranquilidade, em busca de um local, de uma cidade bonita, de um estado tranquilo, pacífico para se viver, tá? Bem, volto só para concluir, que eu acho que isso é um tema muito interessante, tá? O nordestino vende, tá, a imagem do Nordeste. Então, logicamente, se o povo que está fora das barreiras fronteiriças do Nordeste acredita que aqui realmente é um poço de pobreza extremo, é porque nós vendemos isso. Então, nordestino, vamos dar um jeito nisso, tá? Um abraço.